Então vamos lá. Na aula passada, a gente fez aqui uma camada de persistência. Vamos lá, continuando aqui. Então a gente criou lá o projeto, né? Agenda médica, criamos a camada de persistência, criamos uma classe de conexão, né? Criamos uma classe chamada build de tabelas, que nada mais é do que criar duas tabelas e inserir dados iniciais no banco de dados, né? A gente parou aqui na questão da criação das tabelas. De fato, a gente executou, foi criada as duas tabelas, tanto a tabela perfil quanto a tabela usuário. E agora a gente vai inserir dados. Quais são os dados? Os dados iniciais, né? Os dados que vão startar a nossa aplicação, né? Então, tem os dados lá na... Quais são os dados que eu vou inserir aqui? Esses dados aqui, esses dados iniciais que a gente vai inserir lá nessas tabelas que foram criadas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Criar mais um string, né? Vocês estão acompanhando aí ou só olhando? Vocês estão executando ou só olhando, na verdade? String. Enxergando a tela, todo mundo? Sim, sim. Então, a gente só vai continuar o que a gente interrompeu na última aula, né? Então, string insert, né? Insert perfis. Eu vou inserir alguns perfis aqui, certo? Eu criei uma string, vou dizer que ela é final. O que é final? Ela é uma constante, né? E vou dizer que ela é privada, ou seja, só pode ser utilizada por essa classe aqui, né? No caso aqui, a classe build de tabelas, né? Build de tabelas. Senhores, a gente fez um stands de conexão com o banco de dados. Vocês saberiam me dizer por que a gente fez esses stands? Por que a gente herdou da classe conexão? Né? Para mim criar essas tabelas aqui, né? Criar essas tabelas, rodar essa tabela, eu preciso de uma conexão, né? E a conexão, ela já está... Boa noite, Pedro. A conexão, ela já existe lá implementada nessa classe aqui, né? Conexão com o banco de dados. Então, eu não vou precisar repetir a implementação, né? Eu só herdo. Então, se já existe um método implementado lá, eu só vou herdar e vou utilizar ela aqui, né? Então, executar script é um método da classe conexão com o banco de dados, né? Esse método aqui que foi invocado, que foi chamado, né? Não existe nessa classe aqui. Ele foi herdado... Só um minuto. Boa noite, Danilo. Vamos lá. Todo mundo está vendo a tela do NetBeans aí? Confirmam? Sim. Certo. Sim, então, esse método aqui que foi invocado, né? Ele está na classe conexão banco de dados. Está lá implementado, né? Eu só simplesmente chamei ele aqui porque eu estou herdando, né? Então, por isso que eu usei extend, né? Que seria herdar de uma outra classe, que no caso aqui é a classe conexão com banco de dados. Então, vamos criar aqui nossa string de inserts, né? Aqui é SQL puro, né? Na verdade, vai ser igual. Vamos lá. Senhores, como é que eu insiro alguma coisa em uma tabela, né? Como é que eu faço insert de algum dado em uma tabela, né? O comando SQL é chamado insert, né? Insert into, né? Eu vou dizer qual tabela que eu vou inserir. No caso aqui, vamos inserir primeiro a do perfil, né? Então, perfil. O nome da tabela é perfil. Aí eu digo quais as colunas que eu quero inserir, né? Quais colunas que eu quero que sejam inseridas, né? Vou somar aqui. A primeira coluna é código, né? Código. Cadê a coluna código? Por que eu sei que é código? Porque está aqui, ó, insert. Ele é do tipo int, né? A segunda coluna é a coluna nome, né? Nome. E a terceira coluna que vai ser insert da tabela é descrição. Descrição, né? O comando continua com uma tag chamada values, né? Com a tag, não, com a palavra, né? Com a palavra reservada. Assim. E aí eu coloco aqui os dados que eu de fato quero inserir, né? Quais são os dados que eu quero inserir a princípio, né? É o que está lá na nossa página lá. É isso aqui, ó, 101 administrador superusuário, né? O que para mim seria esses dados aqui? 101 é um tipo varchar ou int, né? No caso aqui é integer, né? Integer. Então não precisa de aspas. O segundo item que eu vou inserir é um varchar, então eu coloco entre aspas. Qual outro item lá é administrador. Administrador.
Tá maiúsculo, administrador, vírgula, né? E o último é só a descrição lá do perfil. Que seria, vou botar aqui embaixo, que aí fica mais fácil. Dá um momento aqui, quero somar. Deixa eu dar um espaço aqui para não ficar tão colado e tiro esse espaço daqui. Então, a primeira linha que eu vou inserir, né, é 101 administrador e qual o texto que está escrito lá? Superusuário. Superusuário. Né? Insert em teu perfil, aí eu coloco todo. Esqueci de botar o parênteses aqui, vocês não me alertaram, certo? Values. A primeira linha vai ser essa. A segunda linha, faço só uma cópia para facilitar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aí aqui vai ser 102, certo? Aqui o perfil lá, alguém pode me falar? Qual seria o perfil lá? Então, vamos lá. Comum. Comum, né? Perdão. Comum. E... Comum. E o descrição lá é... Usuário só de consultas de dados. Usuário somente consulta, né? Vou botar aqui somente consulta. Só faz consultas, não faz nenhuma mudança de tabela nem nada. E aqui eu vou dar outro Ctrl V. Aqui eu posso fazer essa cópia todinha aqui. Ctrl C. Ctrl V. E o terceiro e último lá é Avançado. Avançado. Eu posso usar caractere especial, porque isso aqui é dado, né? E aqui é... Alguém pode falar? Usuário consulta e cadastra. Usuário consulta e cadastra. Pronto. Consulta e cadastra. Beleza. Aí aqui, como é a última linha, é ponto e vírgula, né? Esse é o ponto e vírgula do SQL, né? Aí eu fecho aqui. Isso aqui é o ponto e vírgula da string. Então, eu tenho esse ponto e vírgula que é do SQL, esse aqui é o ponto e vírgula do Java, que eu estou definindo essa string aqui, certo? O que eu tenho que fazer aqui embaixo? No construir tabelas. Como esse método aqui, olha o nome do método, né? Construir tabelas, né? A princípio ele construiu as duas tabelas, eu posso criar um outro método aqui, só mesmo para inserir dados. Inserir dados. Bom, esse inserir dados, ele é public. Void também, não quero retorno algum. Vai ter a questão da exceção aqui também. Tratamento de exceção, vai injetar na tela a exceção. Abre e fecha. Alt Shift F para formatar. E aí eu executar o script, né? Vou dar o sort aqui. Inserindo dados. Inserindo dados na tabela perfil. Isso aqui é só para facilitar lá na hora do terminal, para me ver exatamente o que está sendo feito. Inserindo dados na tabela perfil. Aí eu invoco o método executar script, né? E passo um script. Qual é o script que eu vou passar? É esse aqui, ó, set perfis. Set perfis. Beleza, né? Dados sort. Então, só para ver se isso aqui foi executado, né? Eu vou dizer que dados inseridos com sucesso. Dados de perfil, né? Inseridos com sucesso. De fato,
executar de maneira correta. Dados de perfil, né? Perfil inserir de maneira correta. Alt Shift F, eu estou formatando. Dá uma salvar aqui. E que tem alguma coisa errada, não, né? Beleza. Então, o que a gente fez aqui? Criamos um string para criar a tabela perfil, criamos um string de usuário e agora criamos um insert, né? Com os dados que tinham lá na tabela. Vamos aqui no testa, que a gente fez aquele teste. Aqui, ó, build de tabela, construir tabelas, né? E logo em seguida, build de tabelas. O que eu vou fazer? É inserir dados, né? Inserir dados. Então ele vai construir as tabelas e inserir dados. No caso de inserir dados, eu não coloquei aquele negócio, se tiver, ele não insere, né? Se eu executar esse teste 2 vezes, vai dar um erro de chave. Por quê? Né? Não sei se o professor, acho que já falou também, né? A questão de chave primária, né? Chave primária a gente não pode repetir, né? Então vai dar um erro de chave primária se eu executar esse teste 2 vezes, né? A primeira vez que eu executar, ele vai inserir, né? Os dados que foram esse SQL aqui, né, que é os dados de administrador, de usuário, comum, de avançado. Então ele vai inserir aqui. Se eu executar novamente, ele vai dar um erro porque ele vai acabar tendo a mesma chave primária lá, né? Então vou executar aqui. Vai aparecer, cadê o console aqui? Aqui. Deixa eu dar aqui um zoom para facilitar aqui a vida de vocês, beleza? Então ele, ó, como o comando cria a tabela perfil se não existir, então ele não fez nada, não deu erro algum, né? E aí, executando o script. Então ele pegou e executou o script ali, com todos esses usuários aqui. A princípio, né, eu sei que salvou os dados, esses dados aqui foram persistidos lá no banco de dados, certo? Mas, para mim ter certeza se de fato isso aconteceu, eu executo novamente. O que tem que acontecer? Por que vai acontecer erro? Porque a chave primária, que aqui, ó, na tabela perfil, a chave primária é código, né? Eu estou pedindo para executar 2 vezes o código 101, 102 e 103, né? Então eu não posso repetir esse campo aqui, né? Ele tem que ser diferente, né? Como eu vou executar novamente, ele vai dar um erro de chave, né? Ele vai dar... Ok, deu um erro aqui, né? Um erro de chave. Por que ele deu erro de chave? Aqui, ó. Integridade, né? Constraint violation, ou seja, tem que ser único, eu estou violando uma constraint, né? Que eu estou violando a chave primária, né? Então eu não posso inserir 2 vezes, né, o mesmo dado. Senhores, eu deixei lá no portal, não sei se vocês perceberam, um arquivo chamado HSQLDB completo, né? Isso aqui, ó. Todo mundo baixou isso aí na área de trabalho de vocês? Certo? Sim. Já tá aí, né? É um arquivo zip. Vocês só descompactam na área de trabalho. O que eu fiz? Eu já descompactei ele aqui, né? Ele cria aqui para mim uma pastinha chamada HSQLDB. Na minha área de trabalho mesmo. Então ele está descompactado, né? Todo mundo está enxergando? Tá, deixa eu botar um zoom aqui para mais fácil. Então eu tinha lá, né, eu descompactei, aí dentro dessa pasta HSQLDB eu tenho esse monte de arquivos aqui, né, esse monte de pastas e arquivos. Dentro da pasta bin, eu tenho aplicações. Essas aplicações foram desenvolvidas em Java também, só que Java Swing, né? Então eu vou rodar aqui na minha máquina esse Run Manage Swing. O que é esse Run Manage Swing? Ele é um gerenciador simples, né? Um gerenciador tipo um console, né, do banco de dados. Então eu consigo de fato fazer alguns comandos SQL diretamente no banco de dados, sem necessidade de uma aplicação, né? Então, se eu der 2 cliques aqui nesse aplicativo aqui, ele vai me abrir essa tela aqui. Deixa eu tirar o zoom, porque senão vai ficar complicado. Ele vai abrir o terminal aqui e vai abrir essa tela aqui para mim, certo? Agora deixa eu dar um zoom. Fica facilita aqui. Beleza. Aqui ele me pede alguns dados da conexão, né? Quais são os dados da minha conexão, né? Eu já tinha salvo aqui
eu posso colocar aqui, ó, salvar um set, né? Uma configuração padrão para mim, né? Então, eu já salvei aqui projeto agenda, né? E aí ele me dá o local aonde está o meu banco de dados, né? Eu preciso dizer, primeiro, que é um banco de dados em memória. O que é em memória? Ou seja, ele está sendo rodado em memória RAM, ou seja, assim que eu desligar a máquina, esses dados serão perdidos, né? É um banco de dados standalone que eu estou utilizando de maneira local, ou seja, junto com a aplicação startou, ele starta também, né? Então, no nosso caso, é um standalone, né? É um banco de dados server, ou seja, é um serviço dentro do meu contexto aqui do meu servidor. É um web service. O que é um web service? É um serviço que é prestado por um outro servidor, né, por um outro contexto. Aí eu tenho várias outras funções aqui de tipo, né, tipo de conexão que eu tenho que ter. No nosso caso aqui, a gente usou o standalone, né, standalone. Aí ele mantém o mesmo drive. Lembra daquela URL que a gente passou lá na classe? Aquela URL eu tenho que preencher isso aqui. Só que, nesse caso aqui, o Java reconhece o meu caminho completo até a minha pasta do projeto, né? No caso, o NetBeans, né? E esse console aqui do HSQLDB, ele não reconhece. Então, eu tenho que saber exatamente aonde está meu arquivo de banco de dados. Qual o caminho completo do meu arquivo de banco de dados. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o zoom aqui só para mostrar para vocês aonde está o meu, né? No caso de vocês, não sei se está na mesma pasta. Geralmente, os projetos do NetBeans, eles ficam na pasta documentos, né? E aí eu tenho aqui, ó, cadê? NetBeans Projects. Todo mundo está vendo essa pastinha aqui? Sim. Verdadeiro ou falso, né? Então, NetBeans Project, eu tenho todos os projetos lá do NetBeans, né? O que a gente está trabalhando é esse aqui, Agenda Médica, o primeiro, né? E o banco de dados está nessa pasta aqui, ó, Banco de Dados, né? Então, aí tem aqui o nome do banco de dados. Então, eu vou ter que copiar esse link completo aqui, ó, esse caminho completo para dizer lá para o console do HSQLDB aonde está o banco que eu quero acessar, né? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui nesse caminho completo, né? E vou lá voltar aqui na minha telinha aqui do HSQLDB. Vou dar um zoom para facilitar. Beleza, né? Isso aqui é só um nome de configuração. Você pode botar qualquer nome aqui. Se você quiser botar 2, enfim, é só um nome para você salvar aquela configuração. No caso, o tipo aqui é um standalone. A gente está trabalhando com standalone. O drive é esse HSQLDB, é o mesmo drive, a gente não muda. E aí o caminho aqui para o banco de dados, a gente faz isso aqui, ó. A gente deleta até esse ponto aqui, né, onde tem file 2 pontos, e Ctrl V. No caso, eu estou copiando aqui, ó, o caminho inteiro, né? C, User, Ivan Oliveira, que é o meu usuário, Documents, NetBeans, Projects, Agenda Médica, Banco de Dados. Além disso, eu tenho que dizer o nome do banco, né? Eu dou Ctrl/. No caso lá, o nome do banco é AgendaDB, não é isso? Deixa eu confirmar lá. Alt Tab. Deixa eu só fechar aqui. Voltando para cá. O nome do banco é Agenda em minúsculo DB. E o HSQLDB é case sensitive, né? Então esse nome tem que ser exatamente aqui, ó, AgendaDB. Senão ele vai criar um outro banco de dados para você. Ele não vai consultar esse banco de dados aqui. Então, voltando aqui no meu console. Além do mais, a gente colocou que para ele não bloquear lá na URL. Vamos aqui ver na conexão aqui, só um minuto. Ó, a gente colocou além do nome, né, do banco, a gente colocou esse para ele não locar o arquivo, para ele não bloquear o arquivo, né? Então eu vou ter que copiar isso aqui tudo para facilitar lá. É exatamente isso aqui, só que nesse contexto aqui eu estou dentro do NetBeans, né? Eu ia falar Eclipse. Lá eu preciso dizer o caminho completo para onde está essa pasta, banco de dados, o nome do banco, e no caso a gente está configurando aqui esse arquivo para que ele não loque, né? Para que ele não trave, não bloqueie, né, o arquivo para que outras pessoas possam utilizar. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar a mesma configuração aqui também, né? Então, tá aqui. Então, beleza. Repetindo, caminho, banco de dados, nome do banco, né? Que é o AgendaDB, e
Ctrl V, deixa eu botar aqui, Ctrl V. Eu copiei tudo lá. Olha só, então vamos voltar aqui. Isso aqui, o NetBeans preencheu de maneira, ele mesmo sozinho, né? Quando eu escolhi aqui Standalone, né? Ele já preencheu aqui para mim. Aí eu apaguei o que vinha depois de File 2 pontos, coloquei o caminho aonde está o banco de dados, o arquivo de banco, está aqui o caminho. Esse aqui é a URL completa, na verdade, né? Aqui é o nome do banco, né? E aqui é ponto e vírgula a configuração. Eu quero que esse arquivo não seja bloqueado. O usuário continua sendo SA maiúsculo, né? O SA senha e o password sem nada, né? Aí eu, ok, só configuro, só volto aqui standalone, drive, essa URL e ok. Eu já estou aqui dentro do meu... Perdão, deixa eu voltar para cá. Estão enxergando aí, senhores? Verdadeiro ou falso? Sim. Eu já estou dentro do banco, né? Eu já estou dentro do banco AgendaDB, né? Eu tenho dentro desse banco duas tabelas, uma tabela perfil e uma tabela usuário, né? Então, o comando para me verificar se existe alguma coisa dentro da tabela perfil é select, não sei se vocês lembram, com certeza eu lembro, né? Verdadeiro ou falso? Select asterisco from, né? Isso aqui é SQL, perfil. Então, eu mando executar e ele me mostra aqui 3 linhas, né? A primeira linha, o administrador, a segunda linha, o usuário comum e a terceira linha, o usuário avançado. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia criar lá uma classe de construção, de build do banco, né? E inserir dados iniciais. Acabou. Tipo assim, eu não vou mais precisar inserir a partir de lá, né? Agora a aplicação é que vai consultar, vai inserir, vai cadastrar. Tipo assim, eu faço o pontapé inicial, né? A parte de build inicial, em seguida a aplicação é que cuida do contexto geral. Normalmente você já tem um banco montado, né? Você já existe montado, você só faz a conexão, né? Os dados já estão presentes, você só faz a conexão. Como é uma aplicação nova, então a gente tem que cuidar tanto da parte do Java, né? da lógica da aplicação, quanto a parte de banco de dados, né? Então a gente está utilizando o HSQL DB. É simples a console aqui desse banco, né? Mas é o necessário para a gente. A ideia aqui não é ensinar SQL para vocês. A ideia aqui é fazer com que a aplicação, de fato, insira, faça a modificação, faça o update, faça a consulta de todos os dados, né? Enfim, é a aplicação que tem que trabalhar. A gente está focado mais na aplicação, apesar de que eu tenho que mostrar para vocês como que eu acesso o banco. Então, de fato, a aplicação inseriu esses dados aqui, certo? Eu não vou inserir os dados de usuário, porque eu posso inserir aqui direto, certo? Posso inserir aqui direto o dado do usuário, lá na aplicação. Até então, funcionou aí para vocês ou vocês só olharam e depois vão testar em casa? Aqui funciona. Não, deu certo. Deu certo, né? Então vocês acessaram de fato o dado, vocês cadastraram e tudo mais, não é isso? Vamos lá, voltando para a aplicação. Eu vou fechar aqui ó, o banco de dados, porque para evitar problemas lá com a aplicação. Fechei o banco de dados, a console do banco de dados, na verdade, né? Se eu quiser acessar de novo, eu vou lá e acesso, o caminho é aquele, né? E voltando aqui para o nosso contexto, né? Beleza. Existe um padrão de... É um padrão de linguagem de programação, né, de contexto de linguagem de programação, chamado DAO, né? Data Access Object. O que significa esse Data Access Object? A aplicação ela não quer saber se o banco é relacional, se o banco é orientado a objeto. A aplicação ela quer objeto. Então, Data Access Object é uma classe cujo objetivo dela é transformar dados relacionais ou de um banco orientado a objeto no contexto de um objeto, né? Tipo assim, se eu tenho uma tabela lá, se eu tenho essa tabela aqui, de perfil de usuário, né? Então, isso aqui é uma tabela com colunas e linhas. Então, a aplicação ela não quer trabalhar com tabelas, ela quer trabalhar com objetos. Então, a ideia do DAO, né, é transformar essa tabela, né, num objeto, ou seja, montar um objeto a partir dessa tabela, certo? Voltando aqui para o nosso contexto. Senhores, eu vou criar uma classe aqui, não, vou criar antes não, mas imagine só que eu tenho aqui duas entidades, né? Eu vou ter aqui duas entidades, uma entidade perfil,
né, e uma entidade usuário, né? Então eu tenho duas entidades, usuário e perfil. Quantas entidades eu posso ter numa aplicação, né? Eu posso ter lá advogado, eu posso ter animal, eu posso ter ferramentas, enfim, eu posso ter quantos objetos for necessário naquela aplicação, certo? Para cada entidade dessa, né, para cada entidade, contexto de entidade dessa, eu vou precisar salvar, eu vou precisar deletar, né, eu vou precisar consultar, eu vou precisar listar todos, né, eu vou precisar fazer tarefas. E aí, hoje, atualmente, nesse contexto aqui, nesse cenário que a gente está apresentando aqui, a gente tem duas, né, mas a gente pode ter outras? Pode, né? Qual é a arquitetura, qual é digamos assim, a tecnologia que a gente aprendeu que garante que eu possa utilizar, né? Garante que eu possa incrementar novas ou futuras entidades sem me preocupar com a mudança brusca na aplicação, uma mudança muito grande na aplicação, né? Existe alguma coisa da orientação a objeto que eu posso, alguma técnica da orientação a objeto que me ajuda na questão de hoje eu tenho duas entidades, mas amanhã eu posso ter 3, 4, 5, 6, 7, enfim, eu posso ter várias. E essa mudança que é, digamos assim, previsível, ou seja, qualquer aplicação ela vai sofrer mudança. Hoje eu tenho usuário e perfil, mas amanhã eu posso ter outras entidades. Qual é a técnica da orientação a objeto que me ajuda nesse contexto? Eu quero ouvir a palavra. É só uma palavra que eu quero ouvir. Existe uma técnica da orientação a objeto, por exemplo, eu tenho comportamentos de voar. Eu vou com asas, vou com não sei o que, vou com não sei o que, e aí eu tenho um comportamento de salvar coisas no banco, né? Eu posso salvar usuário, eu posso salvar perfil, eu posso salvar médico, eu posso salvar casa, enfim, eu posso salvar carro, eu posso salvar o que for. Existe uma técnica que a gente utiliza para facilitar anexar esses tipos de mudanças, ou seja, de coisas que não são previstas. Interface. Perfeito. Senhores, foi difícil falar a palavra interface? Verdadeiro ou falso? Então, interface. Então, eu vou criar aqui uma interface, né? Dentro da minha camada de persistência nova, interface Java, né? E eu vou chamar essa interface, deixa eu buscar aqui, interface, estou digitando aqui, interface DAO, né? DAO é o padrão que eu falei, Data Access Object, né? O objetivo é trazer objetos a partir de tabelas, né? Então eu vou pegar uma tabela lá, se vira classe, traz o objeto para mim, que eu trabalho com objeto. Então eu vou criar uma interface DAO, né? Está aqui criada a interface. Né? Agora vamos implementar essa interface, verdadeiro ou falso? Interface não é implementada, né? Simplesmente você cria métodos. Ctrl Z, perdão, aqui. Eu vou fazer aqui, apaguei, acho que apaguei demais. O meu mouse está uma. Beleza? Então tem aqui uma interface DAO, beleza? Vamos lá. Nessa interface eu vou ter que salvar, né? Eu vou ter que salvar coisas, né? Eu vou salvar coisa qualquer, salvar uma coisa, salvar um objeto, salvar uma entidade. Vou chamar de entidade, fica mais fácil. Eu vou salvar entidades, né? Eu sei qual é a entidade que eu vou salvar. Tipo assim, pode ser um perfil, né? Pode ser um usuário, pode ser um funcionário, pode ser um carro. Eu não sei ainda qual a entidade que eu vou salvar, né? Isso aqui tem que ser genérico, né? Todo mundo sabe que object é mãe de todos os objetos, verdadeiro ou falso? A classe object é mãe de todas as classes. Todos os objetos, perdão. Pode ser classe também. Então, object é mãe de todas as classes. Perfil é um objeto? Perfil é uma classe? É. Então, tem como mãe object. Usuário é uma classe? É. Tem como mãe object. Toda classe que eu crio, todo objeto que eu instancio, né, que eu instancio a partir de uma classe, ela tem como mãe uma classe chamada object, certo? Ela herda de uma classe chamada object. Marcelo falou isso para vocês? Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Verdadeiro. Então, beleza. Então, eu tenho a pai, a mãe de todas as classes, que é objeto. Então, eu preciso salvar a entidade. Hoje, nessa interface aqui, eu sei qual é o objeto que eu vou salvar. Eu tenho, então, dois, né? Mas eu não sei se vai ser perfil ou se vai ser usuário, né? Então, o que eu vou usar? Como é que eu salvo alguma coisa, né? Numa classe. Primeiro, eu vou criar um método para salvar, né? Uma assinatura de um método. Salvar. Esse método, ele tem que receber alguma coisa para poder salvar, certo? Verdadeiro ou falso, né? Eu tenho que receber algo para me salvar. Então, eu tenho que passar para esse método um parâmetro, certo? Qual parâmetro que eu vou passar para esse cara, para esse método, né? Salvar. Eu vou salvar, vou persistir alguma coisa dentro do banco de dados. Então, eu vou passar um objeto. Eu vou passar um objeto e chamar de entidade, né? Entidade. Beleza. Objeto. Pode ser um perfil? Pode. Pode ser um médico? Pode. Pode ser um usuário? Pode. Pode ser quem for. Aqui está de maneira genérica, né? Eu não estou definindo que vai ser um perfil. Então, ele vai salvar um objeto. Eu estou passando o objeto que eu vou passar para ele. Quando eu salvo alguma coisa, eu espero um retorno? Tipo assim, quando eu salvo um objeto lá no banco de dados, eu espero algum tipo de retorno? Verdadeiro ou falso? Ou eu só falo assim, salva aí para mim. Eu jogo o objeto e falo assim, salva esse objeto aí para mim. Só salve. Só salvo. Então ele vai ser do tipo void, né? Void. Então salvar, void. E eu vou deixar esse método como público, né? Porque não tem sentido eu colocar alguma coisa, alguma restrição para esse método aqui. Então, eu estou criando uma interface DAO, né, que tem um método que vai salvar um objeto qualquer, né, seja ele qual for, né. Quem vai dizer qual é o objeto que vai ser salvo aqui vai ser quem? Qual a classe que vai dizer qual é o objeto que vai ser salvo aqui? A classe que implementar a interface, certo? Então, se eu tiver uma perfil DAO, vai ser perfil que vai ser salvo. Se eu tiver um usuário DAO, vai ser um usuário que vai ser salvo nessa classe aqui, certo? A interface implementa o método salvar, verdadeiro ou falso? Interface tem métodos. Interface não tem métodos implementados, certo? Eu não implemento método, eu não construo métodos dentro da interface. Então, quem vai construir é a classe concreta que vai implementar. Então, a classe concreta vai me dizer qual é o objeto que eu vou salvar, seja perfil, seja usuário, seja carro, seja animal, enfim, né? E aqui eu tenho salvar. Beleza. Lembra que toda vez que eu acesso um banco de dados, toda vez que eu faço alguma transação com o banco de dados, eu tenho que botar uma exceção, né? Eu tenho que botar essa exceção aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui para você. O throws, né? Para ele lançar, eu já vou deixar lá na assinatura do método da interface, para evita alguém esquecer embaixo, né? Então, deixa aqui também. Então, isso aqui, ok, ele está pedindo para importar aqui, ó, o SQL throws. Isso aqui salva objetos, certo? Salva entidades. Isso aqui é um método, é uma assinatura da minha interface. Qual outro método, qual outra coisa que eu faço dentro de um banco de dados, além de salvar objetos? Eu salvo objetos lá. O que eu tenho que fazer além de salvar objetos? Eu posso deletar objetos, coisas que estão lá. Eu posso fazer. Não, eu não quero mais aquele perfil administrador. Eu vou deletar aquele perfil administrador. Eu posso fazer esse delete? Verdadeiro ou falso? Posso, né? Eu posso ter esse... Então, eu vou criar um método aqui, deletar. Deletar, né? Para me deletar alguma coisa, eu tenho que passar algum parâmetro? Tenho, né? Eu tenho que passar o objeto que eu quero deletar. Object. Por que ele não está funcionando? Meu Ctrl barra de espaço. Beleza, pronto. Entidade. Então, eu passo aqui meu objeto que eu quero deletar. Vou manter a assinatura do método aqui, a assinatura não, o tratamento de exceção. Aqui eu vou dizer que eu vou deletar. Senhores, para me deletar é void. Eu posso mandar um boolean para dizer, ó, deletado com sucesso, alguma coisa nesse sentido?
ou eu falo só delete, pronto e acabou, né? Depende do meu contexto, né? Às vezes eu quero receber um boolean ou simplesmente fala deleta e acaba, né? Deletar entidades. Qualquer que seja a entidade. No caso aqui, eu poderia aqui, ó, colocar um boolean, né? Para dizer assim, ó, assim que deletar, me manda verdadeiro, né? Foi deletado com sucesso, né? Mas no caso aqui, vamos botar void, para depois a gente pode refatorar o código e mudar isso aqui, para receber um boolean. Tanto no salvar quanto no deletar, eu posso receber um boolean. Qual outra coisa, né? Eu não sei se o professor lá de banco de dados falou para você da palavra CRUD, né? Que é create, read, delete e update, né? Falaram isso do CRUD? Sim ou não? Que eu me Sim, lembre Maurício? não, mas eu conheço Não, de né? fora. Você conhece de fora. Beleza, CRUD é o seguinte, é um padrão. É um padrão que a gente usa, é um jargão, na verdade, que a gente utiliza para dizer que é criar, que é salvar alguma coisa no banco de dados, create read, para você ler alguma coisa no banco de dados, CRUD de update, né? E de delete, de deletar. Então, o primeiro ato aqui foi salvar, o segundo foi deletar, o próximo é buscar por ID. Eu posso querer, olha, eu quero o objeto cujo o identificador seja 101. Né? Eu quero o objeto cujo identificador seja 102. Né? Eu quero o objeto cujo nome seja, por exemplo, comum, por exemplo. Né? Então eu posso ter um padrão, uma assinatura aqui chamada buscar o ID. Né? Ele vai me retornar um objeto, né? No caso, que tem aquele ID, né? Eu tenho, nesse método, eu falo assim, me dá o objeto aí, me passe o objeto que tem o ID 101. Eu preciso passar alguma coisa quando eu invoco esse método? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Eu tenho que passar o ID, né? Geralmente, o ID, ele é int, né? É um atributo tipo int, né? Eu estou passando um ID. Um identificador. Então eu tenho que passar o ID, né? Vou manter aqui a assinatura. Ctrl+C, Ctrl+V. Buscar por ID. Quando eu busco por ID, qual é o que eu espero retornar? O que eu espero obter, né? Um objeto, não é? Eu não é void, né? Eu quero que ele vá lá, processe lá no banco de dados e me devolva alguma coisa, né? Então, eu quero que ele me devolva um objeto. Eu não sei se é perfil, eu não sei se é usuário, mas eu quero que ele me devolva um objeto. Me devolva um objeto aí, né? Me devolva um objeto. Não é void, né? Aqui a gente botou void porque ele só vai executar. Aqui a gente botou um objeto como retorno, porque eu quero que ele devolva um objeto qualquer. E eu vou deixar público, buscar por ID, né? Pesquisar por ID. Deixa eu botar aqui o comentário. Pesquisar por ID. O identificador, né? Daquela tabela lá. Tem mais transações que eu posso fazer de maneira genérica no banco de dados? Qual a próxima transação que eu posso fazer aqui? Seria read, que é ler? Ler Seria buscar por ID já é ler, né? Ah, então update. Update, né? O que é o update que ele falou aí? Pode falar, o Pedro? Pedro não, é Pedro mesmo, né? Eu tô confundindo a voz aí. Modificar objeto, né? Modificar. Vou modificar. Quem? Foi o Danilo. Oi, Danilo. Beleza. Modificar um objeto, né? Eu vou modificar um objeto. Às vezes, por exemplo, eu preciso modificar aqui, ó, em vez de mostrar usuário comum, usuário comum 1, 2, 3, né? Usuário de só de consulta. Eu quero alterar algum dado, algum parâmetro dessa linha aqui, né? Avançado 2, avançado 3, enfim. Eu quero fazer alguma mudança nessa linha aqui, nesse objeto, né? E aí, o que eu faço? Eu faço um update, né? No jargão lá do SQL é update. Aqui eu vou modificar. Então, eu vou chamar de update para ficar update. Modificar, não, update. Para mim modificar um objeto, eu preciso passar um objeto, né? Verdadeiro ou falso? Isso seria atualizar, né?
Vamos tentar atualizar em português esse negócio. Atualizar. Ou editar, enfim, atualizar, né? Vou botar aqui atualizar. Para mim atualizar alguma coisa, eu preciso passar essa coisa atualizada, modificada, né? Setada com outros parâmetros? Preciso, né? Então eu passo aqui um objeto. Esse objeto que eu passo é o objeto já modificado, né? Tipo assim, eu crio ele em memória, instancio um objeto, instancio um perfil, né? E modifico e fala, salva nesse ID aí, né? Salva, faz um update aí nesse contexto aí. Então, entidade. Mantendo aqui. Voltando aqui, né? E update, precisa dar algum retorno? Mude isso aí para mim. Eu preciso fazer algum. Preciso receber algum objeto de retorno? Não, a princípio não. Né? Então, void public. Aqui, né? Atualizar, modificar um objeto. Eu passo o objeto modificado e já ele executa lá. Tem mais alguma transação que eu posso fazer no banco de dados? De maneira genérica? Tipo assim, eu posso fazer transações específicas. Aí a transação específica eu coloco lá. Lembra a interface é a coisa genérica, né, comum a todos, e aí eu coloco lá coisas específicas dentro da minha classe que foi implementada, né? Então, a gente salvar... poderia buscar por todos, não? Isso, listar todos. Lembra lá o select as três from alguma tabela, né? Listar todos, né? Eu quero listar todos, listar todo mundo. Listar toda a tabela, né? Listar todos. Então, eu vou criar um listar todos, né? Lista tudo que tiver lá na tabela, eu vou listar. Eu preciso passar algum parâmetro de listar para listar todos? Verdadeiro ou falso? Preciso passar algum parâmetro? Eu falo listar todos. Teria que passar a tabela, né? Mas. Ou não sei. Ele vai devolver, não vai? Ele vai devolver alguma coisa, não vai? Vai devolver uma lista de coisas, não vai? Não preciso passar ainda não, né? Quem vai definir a tabela, quem vai definir o objeto é lá embaixo, certo? Quando eu falo lá embaixo é quem vai implementar essa interface, né? Quem define o objeto, eu sei que é o seguinte, se eu invocar esse cara aqui, listar todos, ele vai me devolver uma lista de objetos, né? Então eu vou list é com letra maiúscula, list, aí eu vou importar essa lista, Java util list. Ó, ele fez aqui a importação para mim, ó. Lá aqui em cima, na linha 5, ele importou. E aí eu vou dizer que ele vai me devolver uma lista de objetos. Quem vai dizer quem é o objeto é a classe que foi implementada. Né? Object. Que foi implementada, que for implementar essa interface. Beleza? A princípio, senhor, deixa eu botar o público aqui, esqueci. A princípio, esses são os métodos. Lembra lá do controle? Para que serve a interface no controle lá do controle remoto, lá da televisão? Né? Esses são os botões que eu tenho que ter implementados, né? No mínimo. Né? E aí os demais botões eu implemento lá na classe concreta, né? Que vai construir essa interface, que vai implementar essa interface. Mas no mínimo eu tenho que ter uma função de salvar. No mínimo, eu tenho que ter uma função de deletar. No mínimo, eu tenho que ter uma função de buscar por ID. No mínimo, eu tenho que ter uma função de atualizar e de listar todos, certo? Então, no mínimo, isso aqui é que eu espero que o DAO que for implementar isso aqui tenha nesse contexto aqui, certo? Salvar aqui. Entenderam aqui por que eu criei uma interface? Verdadeiro ou falso? E falem por quê. Senhores, entenderam por que eu queria uma interface? Que esse é o grande contexto, né, de você utilizar, saber utilizar. Por que eu estou utilizando uma interface? Por que eu estou utilizando uma herança? Por que eu estou utilizando um contexto assim de uma arquitetura, né? Então, eu estou utilizando aqui porque hoje, né? Hoje eu vou salvar perfil, usuário, né, e perfil de usuário, né? Mas amanhã eu posso ter outras coisas, né? Então eu preciso ter
uma arquitetura intercambiável, né? Uma arquitetura que permita que eu, de fato, consiga fazer modificações, né? Então, agora, a gente vai implementar essa interface aqui, né? A gente vai implementar com um padrão chamado DAO, né? Que é o que é o Data? Data Access Object. Transforma tabela em objetos, certo? Dúvidas até aqui? Falem. Ou fiquem calados, senhores. Por que Professor, vocês estão calados? Diga. Pode falar. a interface meio que ela cria um padrão para que quando todas as classes que ela for implementada, elas implementem as As mesmas classes métodos em todas concretas, né? elas. Isso, eu crio um padrão, uma Cada um assinatura. isso. Eu Isso, crio uma cada uma com assinatura. sua Tipo assim, implementação. o seu salvar aqui, ele vai ser void para todo mundo, né? Ele vai receber um objeto, né? E ele vai ter esse negócio aqui, esse tratamento de exceção. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que obedecer esse botão aqui, esse método aqui da interface, né? Então, eu crio um padrão, né? Eu não deixo que, por exemplo, salvar perfil. O salvar perfil tem só salvar e deletar. Mas o salvar usuário tem o buscar por ID, atualizar e listar. Não. Quando você for construir algum DAO, né, alguma interface concreta que vai implementar essa interface, obrigatoriamente você vai ter que implementar salvar, deletar, buscar por ID, atualizar, listar todos. Beleza. Além desses aqui, né, que são padrão, né, que eu preciso ter, eu posso buscar por nome, né? Eu posso buscar por descrição, né? Eu posso buscar somente 10, né? Ao invés de listar todos, somente 10. Mas isso é método da classe, que são mais específicos da classe concreta lá embaixo, né? A classe que vai implementar. Então, eu posso colocar outras formas de transacionar com o banco de dados, né? Isso aqui é o mínimo, né? É o padrão, né? Mas eu posso ter lá dentro da classe concreta outras formas de implementar, certo? Voltando aqui. Beleza até aqui? Senhores e senhoras, todo mundo tranquilo? Tranquilo. Até aqui. Então, criamos interfaces aqui. Beleza, a gente tem nesse projeto as entidades? Não, né? A gente não tem as entidades ainda, né? Porque a gente só criou a camada de persistência, mas não criamos as entidades. O que são entidades? São coisas que eu vou transacionar na minha aplicação, né? São os objetos, no caso, perfil e o usuário, né? Então, eu vou criar, além de... eu tenho um pacote de persistência, eu vou criar aqui um pacote novo, pacote Java, chamado entidades. Entidades. Beleza? E aqui, beleza. Agora eu tenho a minha camada de persistência e a minha camada de entidades. Vou criar uma nova entidade aqui, nova classe Java, né? Essa classe eu vou chamar ela de, tem que ser mudada, de perfil, né? Perfil por quê? Porque a minha tabela lá é perfil, né? Esse objeto perfil, ele tem quantos atributos? Lembram? Quantos atributos tem o perfil? Eu tenho um atributo chamado código, né? 3? Código. Eu tenho um atributo chamado código, que é do tipo int, né? int. Eu tenho um atributo, deixa eu botar lá o private para facilitar a vida aqui. Eu tenho um atributo que é código, a descrição, né? Descrição. Ele é string, né? Que é E vou botar private também aqui. Aprendi a usar o contrabarra-espaço aqui no NetBeans. Perdão, senhores. Realmente, NetBeans, né? Eu estou confundindo Eclipse com... E qual o próximo atributo do perfil? Nome. Nome, né? Aliás, o nome vinha primeiro, né? Vou ter que por último. String. Vamos lá, senhores. Esse negócio está começando a ficar bom. Já, daqui uns 10 anos o NetBeans fica perfeito para mim. Vai lá. Pode falar. Eu não ouvi. Diga. Não, eu só ia falar um atalho do NetBeans, que era Ctrl Shift para cima, que ele ia para que a linha de baixo ia para cima. Valeu, obrigado. Alt Shift F organiza o código. Beleza. Eu vou gerar getters e setters?
Vou, né? Mas não dessa maneira normal que a gente vai gerar eu vou trazer aqui, ó, para o meu projeto, o Lombok. Todo mundo sabe como é que eu trago o Lombok aqui, né? Propriedades, biblioteca. Eu vou dizer onde é que onde está meu jar aqui do Lombok. Eu vou procurar onde está o Lombok, né? No meu caso aqui já está bem fácil, tranquilo aqui. Vocês procuram na área de trabalho de vocês, aonde está o Lombok lá. De vocês. Permitir. Marcos, caiu, Marcos? Ou você... Ah, não, esse Marcos já é da próxima aula, não é isso, Marcos? Isso? E... Deixa eu ver se eu portei o Lombok aqui, perdão. Senhores, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza, então eu tenho o HSQLDB e o Lombok, né? Aqui no meu projeto. Então eu vou só botar o getter set aqui, tá tranquilo. @getter. Só importo do Lombok, beleza. Vou botar tudo aqui para facilitar o setter também. O pessoal da turma seguinte já está entrando, né? Eu só vou terminar isso aqui e aí a gente deixa para a próxima aula, certo? Beleza, então já está aqui o getter setter, né? Eu teria que ter duas entidades aqui, né? A segunda entidade seria o usuário, né? Eu não vou criar porque a gente segue aqui na camada de persistência, né? Então, na camada de persistência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o nosso primeiro DAO, né? A nossa primeira classe que vai transformar tabela em objeto, né? Então, o nosso primeiro DAO, que é a nossa primeira classe, vai ser perfil DAO. Vou botar maiúsculo para ficar bem claro o padrão para vocês. Então, dentro do meu pacote de persistências, eu tenho uma classe chamada perfil DAO, né? Beleza, essa classe, ela precisa de conexão, né? Ela precisa fazer uma conexão com o banco de dados, né? Ela carece de fazer uma conexão de banco de dados. Eu já tenho um método implementado de conexão com o banco de dados, verdadeiro ou falso? Tem uma classe que já implementou o banco de dados, verdadeiro. Então eu vou estender, né? Eu vou só utilizar, estende conexão com o banco de dados. Cadê? Aqui, ó, conexão com o banco de dados. Então eu já tenho aqui pronto. Então eu vou utilizar. Se eu vou utilizar banco de dados, eu utilizo os métodos de conexão, de fechamento de conexão, de execução de scripts lá da minha classe conexão com banco de dados. Então, já aqui está usando. Além de estender, de herdar, né, características da conexão, que é essa classe aqui, eu tenho que implementar alguém, né? O que é o implements? Eu tenho que eu vou ter que implementar a interface DAO, né? Entenderam o que eu fiz aqui? Eu herdei da classe conexão e implementei da interface. Então, eu fiz duas ações dentro desse perfil DAO, dessa classe perfil DAO. Uma herança e uma implementação de interface, certo? Quando eu coloquei aqui implements interface DAO, ele falou assim, opa, você é obrigado a implementar os métodos que eu tenho lá na interface, né? Então, eu clico aqui, implementar todos os métodos abstratos, né, no caso da interface. Aí ele, de maneira automática, faz essa implementação. Senhores, o que está acontecendo? Né, o pessoal de linguagem técnica de programação 2, né, perdão. O pessoal de gestão de tecnologia da informação já está começando a entrar, né? Então eu preciso encerrar aqui a aula de linguagem técnica e aí eu continuo a partir daqui, da implementação dessa classe perfil DAO, certo? Então vamos encerrar aqui o pessoal de linguagem técnica e deixa o pessoal de gestão de TI entrar aí na aula, beleza? Senhores e senhoras, de linguagem técnica, até a próxima aula. A gente continua aqui no perfil DAO, certo? Certo. Boa noite.